Fala, amigo reparador, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Simplo Resolve, essa série de vídeos que traz os bastidores do suporte Simplo, esse serviço de pós-venda que faz total diferença aí na sua oficina. Dessa vez, vamos falar de um caso aí do Citroën C4 Launch, que apresentou um código de falhas relacionados a redes de comunicação, que somente após o contato do suporte Simplo, o reparador conseguiu identificar aí o problema desse veículo, tá? Quem pegou esse caso foi o nosso colaborador, Bergson Nascimento, que iremos chamar agora para contar o passo a passo de como ele orientou o cliente a resolver mais esse caso. Beleza? Vamos lá então. Seja bem-vindo, Bergson. Conta pra gente aí detalhes. Salve, Laerte. Salve, amigos. Vamos lá. Um caso bem específico. O cliente entrou em contato a respeito de um C4 Lounge 2014, se não me engano, 14-15. Existia uma falha gravada na memória, entretanto não acendia a lâmpada de falhas no painel. E ele estava muito intrigado porque a falha era uma falha de comunicação. Aí eu, tá, tu pode me passar o número do código de falha? Por gentileza? Não, a falha é a seguinte, aqui é um C4 Lounge, ele tem ABS, não tem controle de estabilidade e tá com uma falha U1105 no módulo de câmbio. Aí, como a gente tem acesso ao material do fabricante, eu consultei essa falha dentro deles. E acabei descobrindo com o chassi do carro que o carro dele não teria controle de estabilidade e essa falha era um erro de interpretação da central de câmbio da comunicação CAN. E essa falha não é relacionada com a caixa, que não gera nenhum problema. Sendo que o sensor de ângulo desse carro, ele é no rolamento do volante e só existe sensor de ângulo nesses veículos quando ele tem controle de estabilidade. E no caso, o carro do cliente não tinha controle de estabilidade, só tinha ABS. Nossa, então nesse caso aí, Bergson, a falha relacionada ao sistema, ao código de falhas aí, era falso, na verdade. Não era uma falha ativa, era uma falha em questão de interpretação. Então, no caso aí, você pegou acesso direto à literatura técnica, tá? Identificou que o veículo dele, através do chassi, não tem controle de estabilidade, e nesse modelo de veículo, tá? O ângulo de volante, ele se comunica somente com o módulo de controle da direção assistida, né? Fisicamente falando, e não se comunica com o módulo da transmissão automática, ou seja, realmente ele não tem essa comunicação e, dentro desse contexto, o módulo de controle da transmissão relatou essa falha que não vai trazer nenhum prejuízo ao funcionamento do veículo. Foi mais ou menos isso? Sim, assim mesmo. A falha em si, ela não gera nenhum problema no funcionamento perfeito do veículo. Ela simplesmente fica lá gravada e você consegue apagar ela. Se ela for reincidente, aí provavelmente com o tempo vai ter que fazer uma atualização de software, que creio eu que não vai ser o caso, que eles que era a primeira vez que tinha aparecido a falha. Por conta que tinha acontecido, se não me engano, acho que tinha descarregado bateria o carro. Aí acaba meio que conturbando a comunicação e os módulos às vezes ficam meio perdidos, né? Então, nesse caso, ele não precisou fazer nenhuma intervenção de remoção, instalação, troca de peça, nada. Somente entender que aquele veículo não tinha controle de estabilidade, então essa falha realmente ela não era uma falha ativa, uma falha presente que ia trazer algum prejuízo, mas no caso, Bergson, ele conseguiu apagar o código de falha ou ele vai ficar presente lá sem trazer nenhum prejuízo? No caso dele, ele não conseguiu apagar, porque estava com muitos dias já que estava ativo, e como tinha acontecido a bateria do carro ficar baixa, ele perdeu o tempo de apagar. Quando registra a primeira vez, se for imediato, tu consegue apagar. Uma segunda vez vai ficar registrado, mas não gera nenhum prejuízo. Ele fica lá paradinho, só informando para ti algo que não existe no veículo, uma informação falsa, te gerando um diagnóstico errado se tu não tiver um parâmetro do fabricante sobre o que aquela falha faz. Nesse caso, então, o que acontece? Ele, para apagar essa falha, deve fazer uma atualização de software para o software, né, para essa situação se adequar à realidade do veículo, não é isso? No caso, se a falha continuar repetindo e começar a aparecer sempre no scanner e gerar algum problema de desempenho, aí provavelmente uma atualização de software vai ser a solução. Agora, amigos reparadores, imagine a situação, um código de falha presente na memória do módulo de controle da transmissão, que como se fosse um falso defeito, né? Então, nesse caso, em nenhuma situação, você, sem essa informação que o Bergson passou para o reparador, iria solucionar. Então,
olha como é complexo o sistema e com informação técnica específica, fidedigna e de qualidade, conseguiu resolver mais essa situação que de outra forma seria impossível, tá? Então, o suporte simples, novamente aí, ajudando o reparador no seu dia a dia e nesse caso mais específico ainda, porque foi uma informação que decidiu a situação e esse reparador com certeza, né, Beckson, já vinha há algum tempo com esse problema sem conseguir solucionar. Ele disse que estava com 2 dias tentando entender o problema e ficava procurando uma explicação, porque a lâmpada de falhas não acendia, só tinha essa falha gravada no câmbio o tempo todo. Ele, cara, essa falha fica presente e não consigo mais apagar ela. Ela tá aqui e tá me deixando com dor de cabeça, porque é uma falha de comunicação e dizendo que tá faltando comunicação com o sensor. E quando eu falei para ele que a falha era um falso, ele, cara, então quer dizer então, que eu tava banhando do carro sem necessidade. E isso gera uma insegurança muito grande para o reparador em deixar o código de falha, principalmente que é um código de falha relacionado à rede de comunicação, tá? Então assim, pessoal, imaginem código de redes, tá lá no modo de controle da transmissão, por mais que não tinha nenhuma anomalia ou mau funcionamento, mas o reparador ele quer entregar o veículo 100%, sem nenhum código de falha. E nesse caso aí, somente via software, e mesmo assim o mais importante é compreender, tá? Como é que funciona o sistema, a aplicação com controle de estabilidade, a aplicação sem o controle de estabilidade, a situação do sensor de ângulo de direção dentro desses dois contextos diferentes. Então entender como funciona o sistema, ter informação técnica de qualidade para realmente você fazer diferente aí na sua oficina. Beg, então assim, mais um desafio aí resolvido, mais um aí de rede de comunicação, tá? Quero te agradecer novamente aí por você ceder o seu espaço e seu tempo para mostrar aqui para os nossos clientes simples que realmente o suporte faz um trabalho diferenciado que ajuda demais o reparador. Nesse caso, Beg, só para a galera que sempre acompanha o nosso trabalho, mais ou menos aí quantos atendimentos por dia aí e um pouquinho aí dos sistemas que são mais, como posso dizer, são mais complicados, que os reparadores mais pedem ajuda. Conta para a gente aí. A gente está numa média de 150, 160 atendimentos diários. Geralmente, o que chega muito é problema de injeção e problema de comunicação, como nesse caso. E auxílio também, muitas vezes, em algum código de falha que tem no scanner, ele sabe o significado, já fez tudo que podia. Aí ele, cara, tu consegue alguma coisa que o fabricante diga sobre isso aqui pra gente tentar matar esse defeito, que eu já fiz isso, já troquei bico, já troquei sonda e continua dando a mesma falha de sonda ou de bico, e às vezes com um número de chassi, tipo esse caso, ou um acesso direto que a gente tem com o fabricante, a gente consegue direcionar o cliente para não fazer um diagnóstico errado e continuar insistindo, por exemplo, nesse caso, 105. O cliente achava que tinha um erro de comunicação, mas não existia, era só um falso código. O módulo estava enganando ele. Show de bola. Olha só, pessoal, que situação, né? Então, novamente, continue acompanhando nossos vídeos no YouTube, Facebook e Instagram, tá? Próxima semana tem mais vídeos aí sobre o suporte simples, tá? Que realmente faz a diferença aí no dia a dia da sua oficina. Obrigado, Beggson, novamente. Nos encontramos aí na próxima semana. Valeu, pessoal. Valeu.